Bom dia, meninos do sexto ano. Vamos terminar o nosso capítulo, né? Lembrando vocês que nós temos avaliação na segunda e a avaliação ainda está presente esse conteúdo. Na sexta, nós teremos uma live extra para retirar dúvidas sobre esse conteúdo. Lembrando que tem aluno que ainda não postou tarefa, posta lá que é importante, tá? Meteorologia vai ser a parte da ciência que vai estudar o tempo e as variações do tempo. E o que é esse tempo, né? São as condições climáticas em que um dado momento do dia, de dois, consegue que tem uma alteração aí, né? Mínima, mas que tem essa alteração. Quando eu falo em tempo, né? Por exemplo, nós estávamos em setembro com muito sol. Aí de repente começou a época chuvosa, então teve uma mudança no tempo, tá? Não é o clima que mudou, mas o tempo. E clima é as condições climáticas duradouras de uma região. Então a diferença entre tempo e clima, né, é que o tempo atmosférico, ele é um conjunto de elementos que ocorrem em um determinado período, que pode ser a chuva, a temperatura, vento. E o clima, né, ele é caracterizado por tempo atmosférico em um local baseado em um longo período de estudo e pesquisa. O clima é a condição mais duradoura em que se encontram e ocorrem os fenômenos atmosféricos. Clima é diferente de tempo. O clima ele vai ser diferente do tempo porque ele vai ser mais estável, né? E o tempo ele é mais instável. Então o tempo ele muda constantemente, já o clima não. E existem vários tipos de clima, né? Que eles vão depender da localização geográfica dos lugares, de alguns elementos. E também é claro, né, que há fatores que vão influenciar sobre eles, né? Então, lembrando que clima é o comportamento da atmosfera e clima é o comportamento duradouro da atmosfera. Então, a hora que a gente faz aí a máxima e a mínima, né? Ela fazer para a gente poder enviar para a professora para compor as notas. E aí, com essas mudanças aí, né, que acontece com o tempo, que elas são mais imediatas, né? Lembrando que o clima ele não tem um tempo para acontecer, demora anos. E aí nós temos diferentes tipos de ventos, né? Porque o que é o vento, né? A movimentação das massas de ar. Então, ciclone, né? É um nome genérico para ventos circulares como tufão, furacão, né? Tornado, Willy, né? Caracteriza por uma tempestade violenta que ocorre em regiões tropicais ou subtropicais. Então, ela é produzida por uma grande massa de ar em alta velocidade de rotação. Evidencia-se quando os ventos são superiores a 50 km por hora. E aí, furacão, ele tem a forma, né, circular forte, com velocidade igual ou superior a 119 km por hora, né? Os furacões, eles são ciclones que vão surgir no Mar do Caribe, no Oceano Atlântico.
e nos Estados Unidos, né? Ele vai girar no sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte e medem cerca de 200 a 400 quilômetros. E aí o tufão, né? O que é o tufão? É o nome que se dá aos ciclones, né, formados no sul da Ásia e na parte ocidental do Oceano Índico. Entre julho e outubro, o assunto, né, mais discutido aí que um furacão foi o tufão aí, né? Então aí ciclone, né, é o nome genérico para os ventos circulares. Olha lá como ele se forma, né? E aí, né, ele caracteriza por uma tempestade bastante violenta, né? Ocorre em regiões é, predominantes, né? Que é as regiões temperadas. Nós tivemos aqui no Brasil nós não tivemos, né, nenhum ciclone, mas tem pessoas que vivem, né, por pesquisar e fotografar. Tem até um filme, agora não me lembro, né, que a intenção deles era entrar no meio de um ciclone para poder estudar a sua movimentação, né? Então, ela é produzida por grandes massas de ar e a velocidade deles pode ser superior a 5 quilômetros. E aí eu tenho a formação do vento, né? O vento durante o dia e o vento durante a noite, né? Durante o dia nós temos o aquecimento aí da superfície da Terra, né? E aí esqueci que esses gases, meninos, o que que acontece? Eles circulam, né? Para poder resfriar, porque senão a gente teria que arrumar aí umas bolsas de gelo bem gigantes, né? Para resfriar o ar. Então, a camada de ar ela é aquecida próximo à superfície da Terra, né? E aí ela sobe, porque ela fica, né, mais. é, então, esse ar ele sobe da superfície, né? Vai para a atmosfera, resfria, né? E volta. Eu sempre comparo isso aqui com o da geladeira, né? A gente coloca alimentos lá, né? Ela não tem gelo, mas como que ela refrigera, né? Porque o ar circulou lá dentro. O ar quente que entrou com a panela, quando colocou alguma coisa, né? Ele dá a volta e aí, ao dar a volta, né, o que que ele faz? Ele vai, né, liberando espaços na frente para poder entrar. E aí, esse ar, ele é mais leve, ele sobe, né, resfria e volta para a atmosfera. Os processos são diferentes no dia e na noite, tá? Também é ar quente, só que esse ar quente ele vai, né, em direção ao barco, né? E volta no outro dia, desculpa, né? Não que ele vai voltar no outro dia, mas após ser resfriado, ele volta em forma de ar frio, né? Então ele desce e aí começa tudo novamente. Então, só para vocês marcarem aí, meteorologia, né? É a ciência que vai estudar as condições atmosféricas, né? E auxiliar na previsão do tempo. Então, o que que é a previsão do tempo? A previsão do tempo, gente, ela vai funcionar com alguns fatores, né? O fator nuvem, o vento, a direção desse vento e as massas de ar e a umidade do ar, né? Isso tudo junto com a pressão e com a temperatura vai me dar a previsão do tempo.
Então, a previsão do tempo ela vai ter umas frentes chamadas de frente fria ou frente quente. As frentes, né? Ela é o melhor resultado do encontro entre as duas massas. E aí eu tenho, né? Frente quente, frente costa. Frente quente, frente fria, né? Aí eu tenho um ar quente, né? Esse ar quente ele sobe por ele ser mais pesado. Aí desce o ar frio que aquece e sobe ar quente. Massas de ar é um aglomerado de ar, né? Com a atmosfera, a umidade e a pressão determinada. E ela vai me formar massa de ar quente, mar de ar frio. Lembrando que nos polos eu vou ter temperaturas mais baixas que no meio por causa da incidência de raios solares. Com essa previsão do tempo, nós temos equipamentos para poder medir esse tempo, né? Nós temos a biruta e o anemômetro. A biruta ela é utilizada muito em... Ai, Jesus, deu branco. Em aeroporto, tá? Porque ela é indicada, ela usa para indicar a direção do vento. Já o anemômetro, né, ele é usado para medir a velocidade do vento, tá? Então, nós temos esses dois equipamentos aí, aparelhos que é utilizado na medição. Atividade para casa, meninos, eu coloquei 23, 24, 25 e 26, porque na live extra de sexta-feira nós iremos corrigir essas páginas, mas vocês vão me responder, vai me enviar somente a página. Deixa eu verificar aqui para vocês qual página que eu quero. Vai ser só uma página dessa, tá? Então, dê preferência para fazer essa uma, só a 26. Então, somente a 26 que vocês vão postar lá na plataforma. E a 23, a 24 e a 25 nós iremos corrigir ela em live, tá? Na live nossa de sábado. Ou, desculpa, sexta, dia 7, tá ok? Beijos para vocês, boa semana. Hello guys, good morning, 6th grade, how are you guys doing? So let's go for our video class today. And for our video class, we're gonna be studying about the feelings. Então a gente vai revisar aí vocabulário, revisar mais ou menos, né? Vocabulário sobre feelings, que são os sentimentos. E aí a gente tem vários tipos de sentimento. Tem sentimentos comuns do dia a dia, ou sensações que nós temos no dia a dia, e reais sentimentos, emoções, entre outros aspectos. Beleza? Eu tô olhando pra cá, a câmera tá de cá, but that's okay. Então vamos lá. Então, vocabulário para hoje, nós vamos começar com dois super simples, que são bem usuais no nosso dia a dia, que são, acho que, os que a gente mais fala. Que, primeiro, fome e sede. Eu tô com fome, eu tô com sede. Para fome a gente tem duas opções, para sede a gente vai usar uma, ok? Então vamos lá, começando com sede, nós temos thirsty. Então quando eu estou com sede, em inglês eu falo I'm thirsty. I'm thirsty. Prestem atenção na formação da frase, ok? Então, I am thirsty, eu estou com sede. A gente está fazendo uso tanto de pronoun quanto de to be verb e adjective. E aí um adjetivo para caracterizar o nosso sentimento, nosso feeling. Beleza? E aí para fome nós temos duas. Quando eu digo eu estou com fome, eu digo I'm hungry ou I am hungry, forma completa. Eu estou com fome. Se eu estiver morrendo de fome, eu vou utilizar o I'm starving. I'm starving. Então, I'm hungry or I'm starving. Quando eu estou morrendo de fome. Ok? Próxima que nós temos aí. Quando
Na verdade, é um sentimento que a gente já tá tendo aí, época de pandemia, o ano foi tough, então a gente tá exhausted. Exhausted é o sentimento de exausto, beleza? Ele é um sentimento extremo, então quando eu tô bem cansado, tô assim, no extremo da preguiça, não tô conseguindo levantar, eu estou exhausted, ok? Temos também freezing. Freezing é um sentimento, é um feeling, melhor dizendo, que nós nem temos tanto aqui no Brasil. Porque freezing é congelante. Então, assim, eu tô no extremo do frio, eu estou freezing. Alright? E temos também hot, que é quando a gente tá morrendo de calor. Alright? Hungry é o que eu falei pra vocês da fome. E quando a gente estava em aula presencial e agora também nas nossas online classes, aulas online, tem uma galera que chega sleepy, com sono. Mesmo a nossa aula que começava às 7 horas da manhã em ponto, que agora começa às 8h20, vocês chegam sleepy, chegam sonolentos, com sono, beleza? E aí a gente viu também o thirsty, que é com sede, e pra eu não precisar às vezes falar exhausted quando estou cansado, porque exhausted, como eu expliquei para vocês, é o extremo, então eu posso utilizar o meu adjetivo tired. Eu estou cansado. Eu fiz alguma coisa e I'm tired. I am tired. Estou cansado. E por último, o último adjetivo que eu vou passar para vocês é o worried. Worried é quando eu estou preocupado. Eu estou preocupado, não sei se vai voltar à aula, se não vai, presencial ou não. Como é que vai ser o ano que vem? Então eu estou worried, preocupado, ok? Então esses foram os adjectives que eu vou passar para vocês. Vai ter exercícios sobre os adjectives? Yes. Lá no Google Classroom, vocês vão entrar no tópico de inglês, vai ter exercícios sobre esses feelings aqui, esses adjetivos. E também é conteúdo de diagnose de vocês, beleza? Então, não se esqueçam, vocês vão pegar esse vocabulário, realizar o exercício, porque a gente já vai ter a diagnose na segunda-feira, bem pertinho. E é por isso que a gente vai estar revisando alguns conteúdos também. Fora esse dos feelings que nós trabalhamos, nós também vimos um pouquinho dos family members. Agora já deixando um pouquinho os feelings de lado, que é bem curtinho, é bem pouquinha coisa, a gente vai ter essa revisão rápida, que são os family members. Lembra que eu pedi para vocês criarem uma family tree, uma árvore da família? Remember the family members, lembrarem todos os membros da família para a gente conseguir fazer a utilização deles. Pois é, mother, father, brother, sister, ou mom and dad lá no início, grandmother, grandfather, cousin, mother-in-law, brother-in-law, half-sister, half-sister, half-brother, stepmother, stepfather, ok? Niece, nephew, entre outros family members que eu pedi para vocês estarem estudando, para vocês estarem relembrando, que também é tema da diagnose. Então quem está aí com o livro, página 17, nós temos os family members. Dá uma revisada aí, ok? Dá uma revisada na árvore da família, porque também é tema da nossa diagnose, nossa diagnose. Então vimos aí os feelings, os sentimentos. Deixa eu só o Mister abrir aqui. E como foi tema de videoaula também, e também está lá ligado no Google Classroom para vocês revisarem, tem vídeo no YouTube, temos aí o conteúdo sobre travel, sobre viagem. E mais especificamente, esse conteúdo de travel, eu passei para vocês o vocabulário de souvenirs. O que são os souvenirs? Souvenirs são aqueles aspectos, aqueles artigos típicos que nós compramos quando nós viajamos, por exemplo, para um estado diferente, uma cidade diferente ou um país diferente. Então você compra, por exemplo, em Paris, uma mini Eiffel Tower, uma torre Eiffel pequenininha, ou você compra um keyring, um chaveiro, um cap, um boné, mug, uma caneca, uma t-shirt, uma camiseta do lugar, um wooden craft, que é um artesanato feito de madeira, que é típico de determinado lugar. Então, esses são souvenirs. Vai cair sobre souvenirs na diagnose? Yes! Tem questão de imagem sobre os souvenirs, então tem que revisar o conteúdo do vídeo que eu passei para vocês. E também teve homework nessa parte dos souvenirs aí, né? Não sei se vocês estão lembrados. Pra gente finalizar e fazer um link com os souvenirs, todo souvenir a gente vai
numa store, numa loja, a gente vai comprar esse souvenir. I'm gonna buy, vou comprar. Cada souvenir tem um price, tem um preço. Então, vocês vão ter que analisar que cada coisa, cada objeto vai ter um preço diferente. E lá na page 79, na página 79, nós temos umas tags, que são etiquetas. A palavra tag significa etiqueta, ok? Price tag, uma etiqueta de preço, relacionando a alguns souvenirs. E o objetivo de quando a gente fala de price tag é para vocês revisarem os numbers, revisarem os números em inglês. Beleza? Então, na diagnose também vai cair, ok? Uma questãozinha sobre price tag, sobre etiqueta de preço relacionando aos souvenirs. Por exemplo, eu vou falar de uma mug, de uma caneca. Essa caneca custa $5. E aí eu tenho que trabalhar com $5 de forma número desenhado ali, nosso númerozinho normal, ou eu posso trabalhar com um número in words, por extenso. Então é por isso que tem que revisar os números. Beleza? Então eu vou colocar aí no final do vídeo alguns exemplos de souvenirs com price tags, beleza? E aí eu quero que vocês estejam passando pro caderno, mais uma homeworkzinha, esses preços dessas price tags de cada souvenir para in words, por extenso. Então você vai olhar aí no vídeo cada uma das etiquetas, vocês vão ter que passar por extenso no caderno. Ok? Não se esqueçam, porque nossa diagnose já é a segunda, então vocês precisam estar revisando esse conteúdo, tá? Com esse conteúdo aqui, ó, prontinho e organizado. Beleza? Fechou? Nós vamos finalizar nas price tags. Quem quiser revisar ainda a página 79, tá? Que é relacionada aos preços e relacionado a os souvenirs. Então não se esqueçam, estudem, atividade no Google Classroom, qualquer dúvida só pedir o Mister. Alright? Diagnose segunda-feira vocês vão fazer junto comigo na live class. Bye bye, galera. See you. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Iris, professora de História. E hoje a gente vai fazer uma revisãozinha aí do nosso capítulo 11, os antigos romanos, para esclarecer qualquer dúvidas que vocês venham a ter e ajudar na revisão da nossa diagnose, que vai ser na nossa próxima live, na terça-feira, tá ok? Espero todo mundo lá para fazer essa diagnose. Quem não puder fazer a diagnose, procurar coordenação para fazer uma segunda chamada, tá ok? Então, sobre os antigos romanos, são histórias bastante interessantes que a gente tem aí de Roma, principalmente da sua fundação, que nós temos aí uma mitologia de que Roma teria sido originada pelos irmãos Rômulo e Remo, e esses irmãos foram abandonados quando crianças e foram alimentados por uma loba. E a partir desses dois irmãos surge a civilização romana. Um outro fato interessante é que algumas construções da época do Império Romano ainda podem ser vistas até os dias de hoje, né? É lógico que são vestígios, não são pomposos como no período, mas a gente consegue ver aí que realmente os romanos passaram por essas estradas, por essas construções, dado as fontes históricas, aos documentos que têm registro dessas obras e registro da vida dos romanos neste período. Roma se localiza na Península Itálica, cujo solo é mais fértil do que o da Península Balcânica, que é o solo da Grécia, na religião ali grega. Tem costa pouco recortada, ao contrário da Grécia, que tem uma costa bastante íngreme, e isso dificultava com que a Grécia praticasse, por exemplo, a agricultura. A civilização etrusca, ela influenciou bastante na cultura romana. Como que era dividida aí a sociedade romana?
A sociedade era formada da seguinte forma: tinham os patrícios, que era o grupo detentor de maior poder, formado por grandes proprietários de terras que acreditavam descender de Rômulo, daquela lenda que eu falei para vocês. Patrício significa é, para a sociedade romana, patrício é aquele que nasce no lugar. Por exemplo, quem nasceu em Goiânia tem como pátria Goiânia e é um patrício da cidade de Goiânia, porque nasceu na cidade de Goiânia. Então, isso é ser um patrício, é aquele que nasce na terra romana, é um patrício. O plebeu, que era composto por artesão, comerciantes e pequenos proprietários. Eles não podiam se casar com os patrícios e nem exercer cargos políticos ou religiosos. Eles serviam ao exército. Não era incomum que alguns plebeus, inclusive, eram mais ricos do que os patrícios, mesmo esses patrícios sendo detentores aí de grandes propriedades de terra. Mas alguns comerciantes, eles tinham aí uma fortuna acumulada, muitas vezes até maior do que alguns patrícios. Existia também os clientes, que era o pessoal de forma geral, era aquele intermediário. Ele não era nem escravo e nem era plebeu. Ele não era não tinha essa função de escravo, mas também não era comerciante, não era artesão, era basicamente os que serviam, dependiam aí dos patrícios ou dos plebeus, mas também não eram escravos. Os escravos, eles eram os prisioneiros de guerra ou os prisioneiros por dívidas, que eram usados nos trabalhos pesados. Os seus donos tinham poder de vida e de morte sobre eles. Alguns desses escravos, eles eram passados, né, de pai para filho. Se o pai vinha falecer, esse escravo virava propriedade do filho. Ou se o dono do escravo fizesse um documento aonde dava liberdade para esse escravo quando ele falecesse, quando ele vem a falecer, ele recebe esse documento e se torna um cidadão livre, que seria mais ou menos aí um cliente. Então, o cliente é isso, é aquele cidadão livre, mas que precisa de um trabalho para se sustentar. Então, a sociedade romana era dividida nessas 4 classes: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Outro fato bastante interessante desse período de Roma são as reformas que são feitas na cidade de Roma, porque Roma ela vai crescendo bastante. Tem aí o expansionismo romano, onde vai sendo adquiridas várias terras à sociedade romana, e aí é necessário que se tenha um equilíbrio. Então, esses dois irmãos, Tibério e Caio, eles foram os autores de algumas leis que permitia a reforma agrária. Quer dizer, não que permitia, eles sonhavam aí com lei de reforma agrária. O que era essa reforma agrária? Praticamente, quando o exército conseguia conquistar uma nova terra, essa terra era dividida entre os patrícios. Os patrícios já tinham grandes proprietários de terra, já eram grandes proprietários de terra. Quando Roma conquistava um outro território, eles tinham mais terras ainda. Então, a proposta dos irmãos Tibério e Caio era que essa terra fosse dividida igualitariamente e que, inclusive, que alguns plebeus conseguissem algumas porções de terra, principalmente para que eles se sustentassem e não dependessem tanto dos patrícios, que às vezes abusavam aí do fato desses
comerciantes precisarem deles, principalmente na questão de matéria-prima. Então, algumas dessas reformas são realizadas pelos irmãos. O limite para o latifúndio é exatamente esse limite de propriedade de terra, a reforma agrária dando terra às pessoas que tinham menos condições, e trigo para os pobres. Esse trigo para os pobres era um outro projeto de lei dos irmãos Tibério e Caio que visava essa ajuda. Hoje em dia a gente não vê aí, principalmente agora, final do ano, essas campanhas de Natal, onde as pessoas fazem comida e levam marmitas aos mais pobres. A raiz dessa ajuda aos mais necessitados está nas reformas desses dois irmãos, que eles visavam distribuir trigo para as pessoas que não tinham condições, principalmente as pessoas que não tinham terras para plantar esse trigo e poder sustentar a eles mesmos e as suas famílias. Então, quem propôs a maioria dessas reformas foram os irmãos Tibério e Caio. A estrutura política, como que era a estrutura política de Roma, da sociedade romana antiga? A gente tem os magistrados, o senado e o comício. O magistrado, ele é formado pelo poder executivo, onde tem aí os cargos do governo e de administração, e os magistrados eram eles que elaboravam as leis. Então, os magistrados são os funcionários públicos do período dessa sociedade romana. O Senado era um órgão que tinha o maior prestígio, do qual fazia parte os antigos magistrados. A função do Senado era decidir acerca da política externa e dar pareceres sobre as decisões dos magistrados. Também tinha o comício, que eram as assembleias que elegiam os magistrados e votavam as leis. Então, os magistrados, o magistrado fazia parte o Senado, porque eram funcionários públicos. Somente o comício ou os comissionados que não faziam parte do magistrado romano, porque eram órgãos, eram assembleias do povo. E nem todo mundo podia ser um magistrado. Quem podia ser um magistrado? Apenas os patrícios, apenas as pessoas que nasciam nas cidades. Quem poderia ser um patrício de Roma? Quem nascia em Roma? Quem poderia ser um patrício um magistrado da Grécia? Apenas quem nascia na Grécia. Então, os magistrados são essas pessoas que exercem poderes no setor público da sociedade. São funcionários. E a gente viu também aí a questão da profissionalização do exército, que acarretou, na verdade, em uma dificuldade para a sociedade romana. Por quê? Com o passar do tempo e as conquistas, cada vez mais pessoas se uniam ao exército. O exército, ele ensinava essas pessoas tinha a carreira militar, onde as pessoas que entravam no exército, elas eram treinadas não só para a luta, mas elas eram também instruídas, elas sabiam ler e escrever. Tinha uma escola militar, tinha uma escolarização desse exército romano. Então, a carreira militar, ela passou a ser aí essa opção para os cidadãos mais pobres da sociedade. E esses cidadãos mais pobres, eles foram se instruindo, entravam para o exército, se tornavam poderosos, conquistavam novas terras, e isso fez com que desestruturasse um pouco a política do Senado de Roma, porque para eles, quem tinha importância eram os patrícios. A partir do momento em que o exército, com essa camada de pessoas mais pobres,
começam a tornar-se pessoas de alto grau na questão intelectual, na questão de estudar e também na questão de expansão territorial, porque cada exército, quando eles faziam grandes feitos, eles eram agraciados com terras. Então, algumas pessoas do exército, dessa carreira militar, eles conseguiam uma vasta quantidade de terra. Aí lembra que no começo eu falei para vocês que os patrícios eram os que tinham uma grande quantidade de terra? Então, neste período aqui, já lá no século 27, mais ou menos, antes de Cristo, o exército, algumas pessoas do exército pobres começam a ter essa visibilidade e começam a ter muitas terras e, e muitos poderes. E isso causa um pouco de constrangimento no Senado e na estrutura política de Roma. Mas esse é assunto para as nossas próximas aulas, beleza? Galera, é isso que eu tenho para falar para vocês. Bons estudos, estudem bastante aí o capítulo 11 e a gente se vê na terça-feira com a nossa diagnose. Não tem atividade de casa, justamente porque eu preciso que vocês estudem. Então, por isso, o tempo que vocês irão gastar aí para fazer uma atividade, vocês usem esse tempo para estudar e tirar uma boa nota na terça-feira, tá ok? Beijos para vocês e até nossa próxima aula.